Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 1, observando o exército no campo de batalha de Guru-Ksheta. Verso 3. Ó meu mestre, olhe só o fabuloso exército dos filhos de Padu, tão habilmente dispostos pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Verso 4. Aqui neste exército estão muitos arqueiros heróicos que sabem lutar tanto quanto Bhima, Arjuna e grandes lutadores como Dana, Virata e Drupada. Leia de novo. Devananda. O microfone está fechado, por favor. Só o primeiro verso, por favor, Kátia. Verso 3. Ó meu mestre, olhe só o fabuloso exército dos filhos de Padu, tão habilmente dispostos pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Bom. Om Gyana Timiranda Syagnam Jana Shalakaya Chaksurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Bam Chakalpataru Bhashakri Pasindu Pyaye Pachapa Chitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, então, né, nós estamos aí diante, novamente, de uma guerra. Que contradição, só a guerra faz, nosso amor em paz. Às vezes se comenta assim, mas aí tal, essas pessoas espirituais, e sempre tem muita guerra envolvida. Qualquer assunto espiritual, qualquer religião, todas as religiões fundamentadas, guerra. Todas as religiões é uma queixa, né, que as pessoas fazem para nós, uma crítica, né, aos teístas, aos representantes de Deus, aqueles que advogam a causa da divindade, né, observam essa crítica. As pessoas dizem, mas vocês que se dizem espirituais, sempre é assim. Todas as vezes que vocês vão falar de Deus, tem muita guerra envolvida, muito sangue derramado e essa coisa toda. Agora você veio aí e está falando esse conhecimento védico e, de novo, olha lá, uma guerra. E agora, como é que fica isso? Então, veja bem, olha só. A gente tem que levar em consideração, essa crítica é válida, ela é fundamentada, ela não é uma crítica meramente ressentida, não. Não é uma crítica indisposta, não. Ela é uma observação correta, coerente, ela é válida. Agora, o que acontece é o seguinte, imagine você, por exemplo, vamos colocar da seguinte maneira, imagine você, que você está vendo, tá? Um homem aplicando, você está, de repente, passando na rua, vamos colocar esse seguinte quadro, essa analogia aí, para poder a gente visualizar o ponto. Imagine você, que você está passando pela rua e você vê um homem apertando, né? Dando aquela chave assim que dá com luta, né, de marcial no pescoço de outro homem. Imagina que esse homem está se debatendo e sendo sufocado. E você olha essa cena e diz, meu Deus, que barbaridade, que violência, quanta violência. Esse homem, ajudem esse pobre homem, ele está sofrendo. Isso é injusto, etc. Então aí, ok, vem a polícia e segura, e depois se observa que esse homem que estava sendo enforcado, que estava sofrendo esse ato de violência, estava tentando violentar uma criança. E ele foi pego em flagrante por esse outro homem, que então
o arrastou para fora, salvando assim a criança do ataque iminente. Então, nesse momento, você já muda de opinião. Já não é mais um inocente que estava sofrendo violência, mas sim um violento que estava sofrendo devida correção. Já muda o contexto, né? Às vezes a gente olha assim e fala, mas, né, e tal. Só que quando nós observamos a realidade dos fatos, aquela violência aplicada, na verdade, era um ato de paz para a humanidade. Então, a violência, quando ela é aplicada para defender os inocentes, isso é considerado um ato de paz. Tá? A violência, quando ela é aplicada com abuso de poder, com prejuízo para os inocentes, essa violência é tirânica, ela é brutal, ela é ignorância. A violência aplicada para proteger os que são inocentes do ataque de abusadores de poder é um ato de paz. Tá? Então, a batalha de Kurukshetra, ela não deve ser vista como um ato de violência, mas sim como um ato de paz, pelo seguinte motivo. Arjuna está sendo atacado, tá? Perseguido. A história desse campo de batalha é que Arjuna e seus irmãos, que eram 5 no total, foram expulsos do palácio e obrigados a viver como mendicantes nas florestas para se esconder de uma tentativa de assassinato que o rei, o déspota, que era o tirano na época, o ditador, né, ele assumiu o poder e aplicou princípios de ditadura. Ele queria matar Arjuna e seus irmãos para o motivo de ficar com as propriedades apenas para ele. É aquela história de, né, queria matar ele para ficar com as propriedades. As propriedades, no caso, eram um reino como um todo, que pertencia também aos irmãos de Pandus, os Pandavas, né? E o trono estava sendo usurpado pelo Duryodhana. Então, Duryodhana é o personagem, aí seria o malvado, né? O bandido da história, que é o tirano que queria dominar o reino, e para que ele pudesse ter livre acesso aos documentos que davam a ele o direito de posse das propriedades, Arjuna deveria morrer. Então, na verdade, essa guerra ela tinha uma função, matar Arjuna. Então, era uma tentativa de assassinato. Tá? Krishna, por sua vez, entendeu que isso não era justo, não era correto. Arjuna tinha direito às propriedades e informou Arjuna que ele tinha que lutar por uma simples questão de justiça. É dito que o problema na humanidade não é o grito dos acusadores, né? Não é o grito dos ofensores, não é o grito dos perturbadores, dos corruptos, dos violentos, dos perigosos, dos imorais. Não é um dos maiores problemas da humanidade é o silêncio dos honestos, porque onde o gato não está, o rato passeia. Então, esse fingimento de humildade que pessoas morais, de conhecimento, de sabedoria usam para se sentirem santificados e não se posicionarem perante os erros da humanidade, é falsa humildade. É uma falsa humildade. Eu não me envolvo com as questões da humanidade porque, enfim, eu não estou à parte da humanidade. Eu não tenho opinião, não dou opinião, não me envolvo, não dou opinião. Mas não ter opinião, ou não defender uma opinião que gera sofrimento aos demais, é um ato de consciência. Entretanto, manter-se em silêncio quando outras pessoas estão sendo prejudicadas, literalmente, em função de um problema, pode ser, sim, um ato de fingimento de humildade. É claro que nós não somos obrigados a nos posicionar em todos os assuntos sociais, porque são muitos os assuntos sociais, então não dá para se posicionar em relação a todos eles. Então nós nos posicionamos em relação a alguns deles e trabalhamos em cima deles. Quando o Krishna
falou para o Arjuna: Arjuna, você tem que lutar. Krishna disse isso para Arjuna com o objetivo de manter a ordem social. Você tem que lutar por uma questão de justiça. Ele está tentando matar você e seus irmãos por simplesmente abuso de poder. Você tem que lutar para dar uma demonstração de que a justiça tem que ser feita. Então, você não está lutando apenas por você, você está lutando pelo Dharma, pela justiça, pela honestidade. E você tem que dar uma demonstração de que é preciso lutar pela justiça. É um direito e um dever daquele que está sendo injustiçado lutar pela justiça. Ok? Mas, às vezes pode, quando nós falamos isso, né, as pessoas dizem: mas Jesus deu a própria face, deu a outra face. É verdade, Jesus deu a outra face. Mas as palavras de Jesus não eram a outra face. As palavras de Jesus eram bastante bem seguras de si na sua posição de defesa da justiça. E ele dizia: eu não vim trazer a paz, mas a espada, que vai dividir as pessoas. Então, o pai ficará contra o filho ficará contra o pai, a mãe ficará contra o marido contra a mulher. O que eu trago não é necessariamente estabilidade, mas instabilidade. Porque o conhecimento que eu estou trazendo vai criar confusão na sociedade. Então, assim, as armas que são utilizadas podem mudar a estrutura, porém elas são equivalentes para a defesa da justiça. Quando Krishna pediu para que Arjuna, orientou Arjuna para atirar flechas, essa era a arma que Arjuna tinha. Arjuna não era um sábio. Ele era um kshatriya. Ele era um soldado. A posição de Arjuna não era de sabedoria, de falar sabedorias elevadas. Arjuna queria se retirar e se tornar um mendigo para dar demonstração de humildade. Krishna disse: isso é falso. Você não tem sabedoria suficiente para sustentar esse posicionamento. Simplesmente faça o seu dever e lute com bom senso e com justiça. Defenda a sua própria vida. Você não será acusado por isso. Seja firme. Então, a diferença que existe na Batalha de Kurukshetra, tá, não é uma guerra santa. Nós utilizamos a metáfora da Batalha de Kurukshetra para extrair daí sabedoria. Porém, não é uma guerra santa. Não tem nada a ver com religião, com a guerra santa, de estabelecimentos de religião. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É uma guerra política. Era um fator político. Inclusive, essa batalha aconteceu fora da cidade, num lugar distante, desértico, estéril, porque, eventualmente, fogo e alguns elementos químicos que eram usados nas batalhas poderiam danificar a terra. Então, para que não fosse impiedoso, a guerra não fosse impiedosa, não poderia ser em local onde a terra era produtiva. Não se fazia guerra em lugares onde a terra era produtiva. Era sempre lugares isolados e desérticos, para não danificar a terra. Então, não era uma batalha santa, era uma guerra política que nós utilizamos como extração de sabedoria para recolher daí o conhecimento que nos auxilia a lutar pela nossa própria existência em detrimento da nossa ignorância. A nossa ignorância é o nosso algoz. A nossa ignorância nos mata. Já matou na vida passada. Renascemos. Matará de novo. E na próxima renascimento, pode ter certeza, esse inimigo formidável estará lá para te matar novamente. Então esse inimigo, a ignorância, a letargia, ele tem que ser combatido. Nós temos que nos posicionar seriamente e combater esse inimigo que nos mata constantemente. Essa é a nossa função. Essa é a nossa posição como Arjuna.
Então, quando vocês ouvirem esses nomes, Drupada, Duryodhana, Bhishma, façam uma tradução. Traduzam tudo por ignorância. Ah, tinha o guerreiro tal, que era muito poderoso, você traduz minha ignorância. Ah, tinha aquele guerreiro matador, traduza minha ignorância. Todos esses guerreiros são a nossa ignorância, que vai tentar a todo custo nos matar. Na última batalha, conseguiu, nos matou. Renascemos. E nós estamos diante dessa mira cruel, precisa e profissional. Esse matador em série, a ignorância. Ou nós nos posicionamos diante dela, ou aceitamos a derrota. Felizmente, nós temos Krishna como nosso mestre e orientador. E a orientação de Krishna é: levanta-te, luta. E descubra que o prazer está na luta, e não na letargia, no vitimismo e na derrota. Luta. Então essa é a orientação, né, que a gente recebe diariamente quando nós absorvemos a realização do contato com a Bhagavad Gita. Eu vou encerrar aqui agora, né, a nossa fala, para nós, então, nos despedirmos de mais um sadhana maravilhoso, auspicioso, nesse dia transcendental. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tenha um bom